Olá! Hoje a gente vai fundo num livro que, olha, muita gente passa batido achando que é só uma lista sem fim de reis e batalhas. O livro de 2 Crônicas. Mas e se eu disser que ele é, na verdade, uma das obras mais focadas e intencionais de toda a história? Porque ele não está só contando o passado, não. Ele foi escrito para moldar um futuro. Então vamos lá. A questão que o livro tenta responder é exatamente essa. Pensa só num povo que perdeu absolutamente tudo. A sua terra, o seu templo, sua identidade, tudo. Como é que se conta a história desse povo de um jeito que dê para eles esperança, que inspire essa galera a se levantar e a reconstruir tudo de novo? Pois é, essa é a missão que 2 Crônicas assume para si. E é exatamente por isso que a gente precisa sacar uma coisa fundamental. Este livro não é um registro histórico neutro, sabe? Longe disso. Ele é uma lição, toda pensada, toda elaborada para um público bem específico e com um objetivo muito claro. É história? Sim, com certeza, mas é uma história com uma missão. Olha só que interessante. O autor, que a gente chama de o cronista, ele está escrevendo para uma galera que acabou de voltar de um exílio de 70 anos na Babilônia. Pensa na cena. Eles chegam de volta e encontram uma Jerusalém toda em ruínas e precisam meio que redescobrir quem eles são. E aí o cronista dá a eles uma história. Uma história para eles se agarrarem, para ser a base de tudo. E aqui a coisa fica muito interessante. A seletividade do autor. Se a gente pegar os livros de reis, eles contam a história das duas nações, né? Israel, no norte, e Judá, no sul. Só que o cronista, ele simplesmente ignora o reino do norte, passa batido. Mas por quê? Porque a intenção dele é muito clara, mostrar Judá, a linhagem do rei Davi, como o único e verdadeiro herdeiro das promessas de Deus. É uma decisão editorial, nossa, muito poderosa. Beleza, então, com esse foco total em Judá, o cronista estabelece uma regra principal. É quase como um manual de instruções para o sucesso da nação. E é uma regra simples, direta, que vai se repetir da exaustão, vez após vez, na história de cada rei. A ideia central é essa aqui, uma relação de causa e efeito direta, imediata. A história, no livro de Crônicas, não é uma bagunça de eventos aleatórios. Pelo contrário, existe um padrão muito claro. Se o povo é fiel a Deus, o resultado é sucesso. Se o povo é infiel, o resultado é fracasso. Simples assim, preto no branco. E essa fórmula é o que dita o ritmo do livro inteiro. A gente vê isso acontecendo de novo e de novo e de novo. Um rei se volta para Deus, bum, o reino prospera. O rei seguinte começa a mexer com ídolos, crash, o reino sofre derrotas militares. É basicamente uma grande lição de teologia, contada como se fosse uma saga histórica. E para garantir que ninguém, mas ninguém mesmo, perdesse a lição, os profetas entram em cena o tempo todo. Pensa neles como, sei lá, comentaristas divinos, que aparecem para explicar para os reis e para o povo, ó, tá vendo isso aqui? Tá acontecendo por causa do que vocês fizeram. Não deixa nenhuma margem para dúvida. E para provar esse ponto, o cronista não fica só na teoria, em argumentos abstratos, não. Ele usa gente de verdade. A história dos reis de Judá vira uma galeria de estudos de caso, sabe? Cada um é um exemplo vivo daquela fórmula de causa e efeito. A estrutura do livro nos leva nessa jornada, né? Começa lá no alto, com o ideal. Depois, passa por uma montanha-russa de altos e baixos com os vários reis, e aí termina com a consequência inevitável das escolhas erradas. Mas, e esse é o ponto-chave, ele abre a porta para uma reviravolta que ninguém esperava. O livro começa com Salomão, só que não é o Salomão completo que a gente conhece do livro de Reis. Aqui, ele é um modelo perfeito, o cara que construiu o templo. O reinado dele é retratado como a Era de Ouro, o auge da relação da nação com Deus. E tudo gira em torno do templo. E isso aqui é a prova da seletividade do autor. O cronista simplesmente apaga da história as falhas gigantescas de Salomão. Sabe, as centenas de esposas estrangeiras, a idolatria dele no fim da vida. Tudo isso some. Por quê? Porque o objetivo não é escrever uma biografia. O objetivo é apresentar um ideal, um modelo a ser seguido. Aí a gente chega nos heróis da história, reis como Ezequias e Josias. Eles são os garotos propaganda da fórmula do cronista. Por quê? Porque as ações deles se encaixam perfeitamente na regra. Eles limparam o templo, restauraram a lei de Deus e, qual foi o resultado? A nação viveu um renascimento, teve vitórias militares, ou seja, obediência gerou bênção, direto e reto. Só que a história geral de Judá, infelizmente, é uma espiral para baixo. E isso nos leva para o clímax trágico do livro.
Mas também nos leva para uma conclusão que é de verdade surpreendente e cheia de esperança. E aí, depois de gerações e gerações de infidelidade, a conta chega. A punição final. O cronista não alivia em nada a descrição da catástrofe. A cidade, o templo, que era o coração da identidade do povo, tudo é destruído. É a consequência final, inevitável, de quebrar aquela regra principal do jogo. 70 anos. Pensa nesse número. Não é só um período de tempo. É o símbolo de uma geração inteira que nasceu e cresceu longe de casa. É a medida da profundidade da consequência da desobediência. E aí, quando tudo parece perdido, quando a história parece ter chegado num beco sem saída, vem essa virada de roteiro incrível. A última frase do livro não é sobre destruição, é sobre reconstrução. Um rei pagão, Ciro, da Pérsia, solta um decreto mandando o povo voltar para casa e reconstruir o templo. Percebe o que isso significa? O livro não termina com um ponto final, mas com reticências, com um chamado para ação. Para aquele pessoal que estava voltando do exílio, essas palavras eram uma ordem direta. A história que eles acabaram de ouvir deu a eles a receita do bolo. Agora era hora de colocar a mão na massa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O cronista recontou séculos de história não só para informar, mas para transformar. A grande lição que ele queria que ficasse para sempre é que o futuro de uma nação não é obra do acaso. Ele é moldado pelas escolhas do povo. E talvez o mais importante, mesmo depois da pior das catástrofes, sempre existe um caminho de volta.